Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade de estar convosco para abordar um tema que vimos mesmo neste painel. É um tema de enorme atualidade. Estamos em um momento de transformação puxada pela aceleração digital, mas essa transformação tem que ter foco, essa transformação tem que ter objetivo, essa transformação tem que ser centrada e tem que ser, na minha perspectiva, focada nas pessoas. Eu não tenho nenhuma intenção ou expectativa de vos ensinar o que quer que seja, mas tenho alguma expectativa de aguçar a vossa curiosidade sobre um conjunto de temas emergentes que não têm uma resposta fechada. Eu diria mesmo, tem uma resposta fechada, que é a resposta que nós lhe dermos, a resposta que nós lhe formos capazes de dar. Nós, quando pensamos em transição digital, convinha aqui que o também transitasse, é aqui, pronto. Quando pensamos em transição digital, pensamos em robôs, pensamos em algoritmos, pensamos em aplicações, mas a aceleração começa muito antes. A aceleração está-se a dar num caldo de cultura que se está a criar. Um caldo de cultura que, sim, é baseada em cada vez mais dados, em dados cada vez mais disponíveis. Bilhões e bilhões, os números são brutais quando falamos nos dados que são processados e que são disponíveis, que permitem a aprendizagem das linguagens, a inteligência artificial e tudo o resto. Mas esses dados estão em interação com a evolução na biologia, e em particular na biologia genética, com a evolução na física, e em particular na física quântica. E, portanto, átomos e genes geram dados. Dados permitem-nos atuar mais fortemente sobre aquilo que nós conhecemos da genética, sobre aquilo que nós conhecemos do funcionamento do mundo e do funcionamento quântico do mundo. E, portanto, aquela ligação tradicional de que tudo é energia atuando sobre informação e informação atuando sobre energia é cada vez mais importante. Porque sabem que a energia que é necessária para mobilizar os dados que usamos e os dados que são necessários para conseguirmos gerar de forma sustentável a energia que precisamos. É um enorme desafio. E este enorme desafio coloca-nos uma pergunta essencial, que é: alguém está ao comando? Alguns dirão sim, está Deus ao comando, está uma entidade qualquer ao comando, mas na lógica daquilo que podemos consciencializar para além do transcendente, alguém está ao comando. Está muita gente ao comando. Mas quem vai comandar e quem comandará será a chave do resultado. O comando, o fator humano, a ética, o propósito, a literacia, o significado, a percepção. A literacia, em particular, é fundamental porque quando nós queremos comandar qualquer sistema, nós precisamos de conhecer e de ter informação. A qualidade da informação é algo absolutamente determinante. Como é que se consegue criar uma imunização do grupo contra a desinformação? Como é que se consegue responder àquilo que eu chamo o paradoxo de Aleixo? E Aleixo é o António Aleixo, o nosso poeta popular. A mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E como é que nós distinguimos? Como é que nós isolamos aquele bocadinho da verdade que faz com que as pessoas acreditem naquilo que é mentira? E como é que nós isolamos aquela parte da mentira que se torna tóxica naquilo que é verdade? Este é o grande desafio. E este grande desafio é um desafio que é ainda mais importante no contexto europeu. Eu ainda sou eurodeputado, até dia 16 de julho. Trabalhei 10 anos, no primeiro mandato trabalhei na comissão. A minha comissão fundamental foi sempre a Comissão de Indústria, Investigação e Energia. Trabalhei muito no digital, muito na área energética, transição sustentável, desenvolvimento também. No primeiro mandato também estive na Comissão de Saúde, neste estive mais na Comissão de Desenvolvimento, mas a questão é mais geral. A Europa tem um desafio fundamental, acrescido, por duas razões. Em primeiro lugar, porque ainda bem que a União Europeia é uma parceria humanista. E, portanto, o foco nas pessoas é algo que é natural
é algo que é endémico ao próprio conceito da União Europeia. Mas, por outro lado, temos um outro problema, ou uma outra questão, não é um problema, é que nós investimos, temos menos capacidade, somos um mercado, sobretudo um mercado, somos um mercado único, somos um mercado de venda, um mercado aberto, temos menos capacidade de investimento focado, temos menos capacidade de engenharia, temos menos capacidade de atração, não geramos nenhuma das Big Six, nem das Big Six, enfim, de origem americana, nem das outras grandes empresas de origem chinesa, ou sul-coreana, ou japonesa. Nós temos o conceito. Nós vivemos do conceito. Nós vivemos do conceito baseado nas pessoas. Nós vivemos hoje perante dois desafios de finitude. Eu acho que até quando eu era mais novo, a minha única consciência da finitude da humanidade era a consciência nuclear. Era, sim, pode haver um azar ou um não azar, um armagedão nuclear. Hoje, acho que os jovens têm e os não jovens têm a noção de que nós temos dois desafios de finitude. O desafio da finitude colocada pelo final do habitat, destruirmos o habitat, a sustentabilidade, e daí temos, por exemplo, o Green Deal na União Europeia, mas também a finitude por nós nos destruirmos a nós próprios enquanto seres, enquanto caráter, pela máquina, que nos substitui, que nos corrompe. Esses dois grandes desafios, o desafio do Green Deal, que todos conhecem, do Data Deal, que é um bocadinho um conceito meu, que é dizer, bem, se na Europa os dados são das pessoas, não são do mercado, como são noutros sítios, nem do Estado, como são noutros sítios, então nós temos que conseguir um Data Deal. Quer dizer, nós queremos que as pessoas nos deem os seus dados em opting out. Foi isso que eu negociei, por exemplo, fui relator do DMA, na minha comissão, ITRA, que há bocadinho disse, enfim, tem muitas siglas. Fui também relator sombra no Espaço Europeu de Dados em Saúde, que aprovámos há muito pouco tempo. Desses dois grandes pacotes que têm a ver com os dados e como é que isso tudo se vai trabalhar, nós optámos pelo opting out. Nós sabemos que o opting out muitas vezes é um opting out sem literacia para fazer um opting out, mas a ideia do opting out, a ideia do ceder, implica ter uma contrapartida. E essa contrapartida é serviços com mais qualidade e serviços que são prestados. E a União Europeia, como é que pode competir? Tem que competir com base nesse conceito e com base na regulação desse conceito. Quando nós desenvolvemos a regulamentação, ainda agora recentemente a regulamentação também da inteligência artificial, é sempre nesta perspectiva. Nós não vamos ganhar na engenharia. Era bom, eu gostava de ganhar na engenharia. Nós não vamos ganhar no financiamento. Eu preferia ganhar no financiamento. Mas não tenho jogadores para isso, também não tenho dinheiro para isso, eu não consigo mobilizar os Estados-membros para isso, e há outros desafios que não são tão importantes, se calhar, são tão importantes, mas são mais atrativos, são mais imediatos, então eu tenho que jogar aquilo que tenho. E aquilo que eu tenho é, como eu costumo dizer muitas vezes, quando tive que negociar o DMA, eu já não estou a lutar para que a Google seja europeia, hoje é uma Google europeia, para que a Meta seja europeia, hoje é uma Meta europeia, não. Eu só quero é que essas empresas, e as chinesas mais difícil, quando atuarem na Europa, atuem como europeias. E se elas, quando atuarem na Europa, atuarem como europeias, então o nosso mercado é suficientemente interessante para que essa regulação se possa difundir. E vejam o que aconteceu com o Regulamento da Proteção de Dados. Vejam o que aconteceu com o copyright, o que nós sofremos com o copyright. E o copyright hoje é o modelo europeu. E como, talvez, estão umas multas a correr e umas lutas a correr. Agora a comissária, que era muito empoderada, provavelmente mudará, não sei, mas também com o DMA, também com o DSA, nós estamos a vencer um pouco a capacidade de aplicar o efeito Bruxelas como aquilo que nós podemos aplicar. Este é, de facto, o contexto europeu, e é um contexto europeu em que nós temos que ter as pessoas, o humano, por defeito. Por defeito, que é uma vantagem, não é um defeito como numa tradução direta, com a ideia do serviço universal. E deixem-me dizer-vos, eu não sei se tenho aqui tenho ainda 21 minutos, deixem-me dizer-vos que acho que nós não temos noção daquilo que foi a revolução, o adquirido com o sistema europeu de vacinação à Covid. É que houve critérios em países diferentes em países diferentes. Em Portugal, se me recordo, primeiro foram vacinados os profissionais de saúde, a seguir os mais idosos. Mas, tirando pequenos casos, que aliás foram grandes casos, não era quem tinha dinheiro, não era quem tinha mais proximidade, não era quem tinha mais capacidade de pagar ou um seguro mais forte. Era um critério universal. Um critério universal baseado em bases de dados que se cruzaram, que trabalharam em conjunto, que se basearam em interoperabilidade. É uma experiência de que é possível. Só não fazemos porque não queremos. Porque foi possível fazer. Foi possível fazer. As pessoas, na primeira e na última milha, é evidente que
Cada vez mais vamos ter processos automatizados na saúde e sem ser na saúde. Cada vez vamos ter mais robôs em algumas coisas, mais aplicações, mais algoritmos, mais dados e mais informação. Mas a verdade é que na criação do processo e na entrega do processo, na saúde em particular, acho que em muitas outras áreas, é determinante que haja o rosto humano. Pode não ser o mesmo. Ainda há pouco estava a falar ali com uma jornalista que estava a perguntar, eu dizia, há uma enorme oportunidade e uma enorme necessidade de formar assistentes de saúde. Porque provavelmente no futuro muitos dos médicos vão estar, estou a dar o exemplo dos médicos, eu sei que é tudo mais complexo, estou a simplificar por causa do tempo. Muitos dos médicos que vão estar na primeira apreciação, que são os grandes especialistas e que vão tomar uma decisão, não vão estar próximo do doente. Em muitos casos não vão estar ao lado do doente. Mas não podem estar entre o doente, o utente e o médico, não pode estar apenas um device, apenas um ecrã. Tem que estar alguém preparado para fazer o interface empático com o doente. Isso é fundamental. Poder fazer, vai haver um mercado brutal para isso, para multiplicar as capacidades e os conhecimentos. No princípio da linha e no fim da linha tem que haver interface humana. Eu acho que essa é uma grande oportunidade de começar a trabalhar nesse sentido. E porque também nós vamos ter que trabalhar com utentes. Não é apenas os médicos, os profissionais de saúde em geral, e peço desculpa sempre das simplificações, devido ao tempo. Não são apenas esses que vão estar empoderados. Os nossos utentes, muitos deles, também estão empoderados. Também têm próteses cognitivas, os seus telemóveis, as suas aplicações, as suas informações, a sua cloud com todos os seus dados médicos, os seus relógios de correr e tudo mais. Também têm uma identidade aumentada. São eles e a informação que têm. Portanto, a identidade hoje não é apenas a pessoa, é a pessoa e a informação que tem, a percepção e o significado, a formação e a qualificação. Mas com próteses cognitivas, que é uma coisa que já há muitos anos, mas que hoje é cada vez mais importante e cada vez mais marcante. E neste contexto, uma questão fundamental é a questão da tomada de decisão. Tudo funciona no ecossistema, tudo roda, os dias sucedem-se, a bola salta como salta uma bola nas mãos de uma criança, como dizia o poeta, mas o algoritmo, mais uma vez, estou a simplificar, o algoritmo já diagnostica, já faz uma proposta de solução. O estetoscópio é a tecnologia base, micro-ondas, terá uma voz que nós quisermos e dirá, ok, está bem, está mal. Quando estamos a medir a tensão, há um cruzamento imediato com uma série de outras coisas e, portanto, há uma criação de uma reflexão. Eu habituei-me a definir que o pensamento que se pensa é o pensamento mais importante, às vezes também nos complica a cabeça, não é? Mas a verdade é que nós temos a capacidade hoje de máquinas que, entre aspas, pensam o pensamento, portanto, criam sobre aquilo que criam e, portanto, já pensa e comunica. E o profissional de saúde? O que é que faz? Imagina. Eu sou a favor do mais de 68 em 2024. Imaginação ao poder. Acho que é aquilo que ainda, mas os principais especialistas em inteligência artificial já dizem que têm, neste momento, linguagens que são capazes de imaginar e até de sonhar. Lembram-se daquele caso do senhor da Google, que depois foi expulso, mas da empresa, mas que disse que sim, que tinha tido conversa consciente e tinha conseguido sonhar, e a máquina tinha sonhado com ele. Mas imagina, cria, descobre, interpreta, age. Mas reparem, eu acho que um ponto importante naquelas questões que eu gostaria de vos alertar, não para vos dizer como, mas para poderem pensar um pouco mais, é que tudo isto vai ter que ser feito com consentimento. E temos que encontrar a fórmula do consentimento. Porque no momento em que tivermos que decidir, os meus colegas dizem-me sempre, e o meu médico e as pessoas que eu conheço, bem, há a informação toda, mas depois há o toque médico, há aquela experiência, eu olho para si, eu conheço, eu vou dizer, não é de outra maneira. Mas, e depois, como diz um profissional de futebol muito conhecido, usa esta expressão, isso corre bem? Sim, isso corre bem, não há problema nenhum, mas isso corre mal. Isso corre mal, porque é que não foi usado aquilo que tinha sido diagnosticado, ou passado, ou definido pela análise dos dados e do contexto? Portanto, temos que ter uma fórmula permanente. Temos que encontrar. É uma espécie de blockchain. Uma blockchain para a saúde. Temos que encontrar uma fórmula permanente de consentimento. É uma coisa, algo
quando fiz algumas resoluções no Parlamento Europeu, agora também no Espaço Europeu de Dados e muitas outras reflexões, penso sempre muito nesta componente, que é como é que vamos encontrar uma fórmula de consentimento para que no fim haja uma decisão e uma tomada de decisão que possa ser aceite e blindada em relação à confiança do utente, à confiança do profissional e à confiança do sistema, obviamente, que é financiado e que tem todos esses procedimentos. Claro que tudo isto implica também alterações nos modelos de negócio, que esta não vou dizer muito mais do que aquilo que foi dito, por exemplo, no painel anterior, mas a verdade é que temos cada vez mais condições para ter respostas por medida, cada vez mais possibilidades de ter um mercado por medida. A questão fundamental é uma questão de equidade social, como é evidente, é uma questão dos todos iguais, mas todos diferentes, porque se nós somos, efetivamente, temos essa capacidade de ter a prestação por medida, nós sabemos que o acesso não é por medida, enfim, completamente ao lado, mas uma das coisas que eu ainda faço hoje, no próximo mês também, embora com menos trabalho direto, eu sou o relator permanente do Parlamento Europeu para a ajuda humanitária, sei bem aquilo que acontece, nós vimos todos os dias o que acontece em Gaza, não vimos todos os dias as 10 vezes mais complexo que acontece no Sudão, ou no Iémen, ou noutros sítios. Nós temos que ter consciência que não podemos refletir a saúde e os modelos de saúde pensando apenas na nossa sociedade, embora a nossa sociedade já tenha muitas desigualdades. Temos que ter uma capacidade também de, com esta evolução tecnológica, transformarmos, se quiserem, a base sociológica para reduzir as desigualdades e, pelo menos, naquilo que é fundamental, que é o acesso à saúde e noutros acessos, mas estamos a falar aqui no acesso à saúde, criarmos condições mais adequadas para isso. É evidente que este conceito do mercado por medida, diz-me o que tomas, e que és e como vais viver e morrer, dava só isto para fazermos aqui uma conferência, não é? Porque sabemos que Portugal há um tema, por exemplo, que podem todos imaginar que nos levaria a poder refletir. Porque um dos critérios do diz-me como quem és, o que tomas, também pode dizer, quanto dinheiro tens, dir-te-ei quem és, dir-te-ei como vais viver e dir-te-ei como vais morrer. É de facto um desafio fundamental e muito importante. E por outro lado, as cadeias de valor hoje são também em alteração completa e quando eu digo redes quânticas estou a imaginar uma coisa que é, nós hoje temos um pouco o processo de saúde e sabemos que é um processo que tem várias fases e que é mais ou menos alinhado naquilo, desde o diagnóstico, da consulta, o tratamento, a sequência, quem faz, as cadeias de valor nos hospitais, as cadeias de valor nos centros de saúde, enfim, o repensar permanente de como deve funcionar o sistema nacional, o sistema nacional de saúde, o sistema ou serviço, bem, tudo isso. Pode ser possível, e será com certeza possível, para cada circunstância, em cada momento, ir picar aqui ou ali aquilo que é ótimo. E, portanto, o sistema não ser um sistema de linha, de cadeia de produção, como já não é até na indústria, e passar a ser um sistema de, para este caso em concreto, vamos buscar aqui um determinado recurso, ali outro recurso, e vamos ter uma resposta quântica. Enfim, vamos fazer a corda da salvação, embora esta imagem da corda da salvação não seja muito brilhante, mas ocorreu exatamente agora. E, portanto, esta ideia de todos iguais, todos diferentes, é muito importante e nós não podemos imaginar que estamos a mudar o contexto e o paradigma de um sistema de saúde mobilizado pela transformação digital e, ao mesmo tempo, apenas queremos replicar. Apenas queremos tornar otimizar, mais eficaz, mais eficiente o mesmo modelo que já demonstrou que é um modelo que não é equilibrado do ponto de vista social e que não é equilibrado do ponto de vista da justiça, do acesso e todos esses processos que nós podemos agora conseguir trabalhar para poder melhorar. Eu acho que é muito importante a humanidade que neste momento está a ganhar tempo, está a ganhar conhecimento, está a ganhar capacidade, mas é fundamental que não perca o controlo do veículo. Sobre isto, há muita coisa escrita, há muita gente que defende uma coisa e outra, toda a gente propõe a chamada contenção. A questão é como é que se consegue conter, quem contém, com que regras se contém. É um desafio muito difícil. Como sabem, alguns dos principais impulsionadores
da inteligência artificial em particular, propuseram uma suspensão, mas uma suspensão do investimento público, uma suspensão do apoio aos laboratórios públicos, ou público-privados, ou público-sociais, uma suspensão de quem trabalha, esta expressão também está queimada em Portugal, mas quem trabalha para o bem da humanidade. Uma suspensão de quem trabalha para o bem, que só vai aumentar o diferencial sobre quem trabalha para controlar sem ter esse tipo de objetivos. E, portanto, travar não é uma solução. Do meu ponto de vista, o caminho é sempre o caminho de estar um segundo à frente da máquina. Há colegas meus, especialistas em tecnologia, que me dizem que já não é possível estar um segundo à frente da máquina. Mas eu acredito que o sonho, a imaginação, a criatividade das sociedades, o fervilhar das sociedades, procurando usar a máquina, mas para mudar a sociedade, para mudar a vida, para mudar a qualidade de vida, para mudar as condições das pessoas. Esse fervilhar que temos que recuperar, não o individualismo, estarmos agarrados ao telemóvel, mas o fervilhar de novo, usando a tecnologia, vai nos permitir estar um segundo à frente da máquina, e um segundo à frente da máquina tudo é possível. Tudo é possível. Um segundo atrás da máquina é a servidão absoluta. Pode, inclusivamente, fazer com que, nas teses mais, mais radicais, a máquina se farte de nós. E quando a máquina se fartar de nós, também terá os seus instrumentos. Nós fartarmos da máquina é um bocadinho mais difícil, mas usá-la é aquilo que ainda depende, sobretudo da nossa capacidade de imaginar. Deixa-me ser poeta por um bocadinho. Acho que o sonho tem que comandar a vida. E sendo que o sonho tem que comandar a vida, eu queria explicar-vos, talvez traduzindo isto num exemplo concreto. Vou ser egoísta do ponto de vista de uma localização regional, do interesse também de alguém que sou professor da Universidade de Évora, portanto, estudei na Universidade de Évora, sou professor catedrático da Universidade de Évora, não nasci no Alentejo, nasci em Óbidos, uma terra extraordinária para se nascer também, mas tenho também esta vontade de defender o Alentejo, mas sobretudo esta vontade de defender Portugal, esta vontade de defender a Europa e o modelo europeu, e esta vontade também de pôr em prática aquilo que nós acreditamos. Nós estamos neste momento de transição. Nós temos que testar modelos alternativos. Nós temos que testar, imagina, no Alentejo, nós temos uma população muito envelhecida. Temos uma demografia completamente esparsa. Temos uma falta enorme de médicos, uma falta enorme de recursos a outros níveis. E vamos ter que dar uma resposta. E temos um hospital central do Alentejo que está quase. Falta o mais importante. Falta agora as cabelagens, o modelo de funcionamento. Aquele hospital, pelo modelo tradicional, vai ser um elefante branco, porque não haverá médicos, não haverá... o sistema normal é mais um. Claro, com mais condições de vida, mais condições hoteleiras, melhores equipamentos, mais modernos, tudo bem, ok. Mas aquilo que são as restrições do atual hospital, dos atuais hospitais, no Alentejo, como alguém dizia ontem na televisão, também até nem privado há um privado de outro nível que não há noutras regiões do país, porque também não há mercado, e portanto vamos fazer tudo igual. Eu acho que ali é uma grande oportunidade. Ali é uma grande oportunidade de fazermos em Portugal um laboratório, de fazer um hospital que possa, de nova geração, um protótipo de nova geração, em que a maior parte dos doentes serão seguidos obviamente, com o nível de acompanhamento à distância, com o interface humano, e portanto vamos ter também que formar as pessoas para fazer isso, os tais assistentes de saúde, que eu lhes chamei de forma genérica, formar médicos, enfermeiros e profissionais para esta nova geração, para trabalharem e exercerem com inteligência artificial, criar um hub de inovação em saúde, é um protótipo vivo. E não lhe chamem faculdade de medicina, chamem-lhe o que quiserem. Criarem um espaço de formação para os novos desafios da medicina. É uma oportunidade extraordinária de se poder fazer isso acontecer, formando os assistentes para o interface humano, formando os médicos e os profissionais para trabalharem muitas vezes sem esse interface
direto e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de testar e desenvolver todos os sistemas tecnológicos, todos os sistemas de comunicação, todos os modelos de negócio, todos os modelos de fornecimento. Isso mesmo, um projeto de demonstração. Acho que era uma grande oportunidade. Sabemos também que, a curto prazo, tudo leva a crer que Portugal terá um outro grande hospital, novo. Possivelmente esse novo grande hospital poderia beneficiar muito daquilo que fosse a experiência do hospital protótipo. Eu tenho um sonho. Não é que o Hospital de Évora funcione assim. Não é, desculpem. Para já estou a cometer um erro enorme e estou a dar um tiro no pé do meu projeto e do meu sonho. Um tiro no sonho. O Hospital Central do Alentejo funciona assim. Não é o meu sonho, não é que o Hospital Central do Alentejo funcione assim. O meu sonho é que, mostrando que o Hospital Central do Alentejo, um hospital deste teor, pode funcionar assim, nós possamos acreditar que a saúde pode funcionar de maneira diferente à escala europeia, pode funcionar de maneira diferente à escala europeia, à escala global, podemos servir melhor as pessoas, podemos ser mais justos, os profissionais de saúde podem ser mais felizes e no meio de tudo isso, no meio disto tudo, a tecnologia pode servir o homem, a tecnologia pode servir a humanidade e a humanidade pode ser melhor e a humanidade pode ter um melhor futuro. Mas estou a sonhar, não me acordem já, só daqui a 2 ou 3 minutos, está bem? Muito obrigado.